tá? Então vamos falar sobre o estilo autoritário, tá? Então, o estilo autoritário. Você controla e mantém as regras estabelecidas, não importando o que aconteça, pois o filho tem de obedecer. Então, como eu já falei anteriormente, é necessário que haja uma ordem, uma rotina, precisa-se haver uma sequência, porque isso para a criança organiza, isso para a criança, como é que se diz, ajuda, né? É importante a criança saber o que vai acontecer, o que está combinado, mas também precisamos estar atento para os imprevistos. Às vezes você fez uma combinação, está estipulado algumas combinações, mas de repente no meio do caminho aconteceu o imprevisto, tá? E aquilo que foi combinado, dependendo, precisa ser alterado, tá? E tudo bem com isso, pessoal, tá? Então nós precisamos exercer também esta flexibilidade com relação ao imprevisto, tá ok? Às vezes você tem algo que está combinado, que está planejado, mas ali no meio do caminho não foi possível e tá tudo bem com isso, tá ok? Outro ponto, para você, disciplina significa punição, né? Então temos que ter um cuidado, até porque a própria TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, alguns autores eles vão falar muito do reforço negativo e do reforço positivo. Então, se a criança ou o adolescente, né, não cumpriu aquilo que foi combinado, não cumpriu aquilo que foi estabelecido, é importância que haja uma consequência, tá? Até porque eles estão aprendendo. Agora, temos que ficar atento ao tipo de punição, ao tipo de consequência, de que maneira a família está lidando com isso, tá? Então, isso é muito subjetivo, tá? Não tem como eu falar aqui de uma maneira geral, porque cada caso é um caso. A única questão que eu chamo a atenção é que precisa sim haver uma consequência para aquilo que foi combinado, mas não foi cumprido. Agora temos que estar atento ao tipo de punição, tá ok? Ao tipo de reforço que está sendo estabelecido, tá? Ela também vai falar: você sempre toma a maioria das decisões pelos seus filhos, pois são os pais que devem decidir as coisas. Então aqui é um outro ponto importante, tá? Porque e eu vejo isso na minha prática clínica, que às vezes, com a intenção também de dar voz à criança, né, a família acaba permitindo algumas coisas que poderia ser mais organizado, entendeu? Então, é importante a criança poder escolher, né, principalmente a criança pequena, né, tipo, a roupa que ela quer vestir, né, se ela tem a oportunidade também de escolher, né, o alimento ali dentro das condições de cada um, mas aquilo que está ofertado, de repente naquele momento ela não está afim de comer aquilo que você está oferecendo, então assim você também ter essa flexibilidade, não que você tenha que preparar uma outra refeição, mas se naquele momento, né, que nem às vezes eu, né, cozinho feijão aqui na minha casa, o feijão tá novinho, eu quero que a minha filha coma o feijão, né? Mas se naquele momento ela não quer comer, bom, eu não vou levantar e preparar uma outra refeição, mas ali ela vai poder escolher, né? A salada, né? Eu quero muito que ela coma salada, mas às vezes ela prefere comer a saladinha antes, né? Então, tipo, se eu cozinho uma cenoura, né? Eu percebo que ela come até melhor a salada antes da refeição do que junto com o almoço ou o jantar, né? Então, isso é simples, né? É claro que nós pais queremos que eles comam, né? Eu trago isso porque é uma questão minha, principalmente, entendeu? Mas tudo bem, né? Se conversa muito aqui sobre isso, né? Nem sempre é simples, tá? Mas é algo que a criança pode escolher, tá? Agora, com relação, tipo, aos horários, né? A hora de dormir, né? A hora de fazer os temas, isso tem que ser mais direcionado, pessoal,
tá? Então, isso precisa mais do posicionamento dos pais, né? Uma questão é você flexibilizar, de repente, 15 minutos, meia hora daquilo que foi combinado, mas o outro ponto é o adolescente ou a criança deixar para fazer a hora que ela quiser o tema ou ir dormir a hora que ele quiser, isso tem consequência, tá? Então é algo que precisa de um posicionamento mais firme da família, tá? E eu falo disso por quê? Porque é uma das questões assim muito recorrentes na minha prática clínica, tá? O quanto as famílias encontram dificuldade de se posicionar com relação a questões que são importantes, entendeu? Porque se eu deixar de repente assim, a minha filha, ela vai dormir a hora que ela quiser, né? Hoje ela tem 8 anos, eu sei que para uma criança que está se desenvolvendo, o sono entra como alimento, né? A qualidade do sono é algo assim primordial para uma criança poder se desenvolver saudável, crescer saudável. Então eu sei que se eu deixar por ela, ela vai dormir meia-noite, até pode passar da meia-noite, entendeu? Se eu der essa liberdade, porque ela não tem maturidade para entender, né, que isso não é legal para o desenvolvimento dela, tá? Então nesse ponto sim, tá? A família, né, o responsável, né, os responsáveis precisam se posicionar, tá? Com relação aos horários, com relação a essa rotina. Mas no que se refere à roupa, à alimentação, né, ou algumas outras situações que agora não me ocorrem, você pode flexibilizar, você pode dar voz, você pode deixar escolher. Mas em relação ao horário para dormir, entendeu? Ao horário de fazer os temas, fazer a atividade da escola, a família precisa ser mais firme, tá? Por quê? Porque isso tem consequência, tá ok? E é o que chega para mim depois nas situações que acabam desencadeando alguns probleminhas, tá ok? Que eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? Não sei se ficou claro para vocês, tá? E outro ponto aqui que ela fala também ainda, nesse estilo autoritário, né? Você mostra sua raiva a seu filho com muita frequência quando ele se comporta de modo errado, né? Então esse é um exercício, né? E aqui eu me policio muito, porque às vezes, né, principalmente como mãe, né? Então na minha hora de folga, quando eu não estou trabalhando, né? É normal, tipo assim, faz parte do meu cotidiano estar em função da rotina da casa. E às vezes, o seu filho ou a sua filha faz algo, né, em que de repente naquele momento você está fazendo outras, né, de repente uma questão simples, né, você está lavando a louça ou você está organizando a casa e surgiu ali uma situação, né, e que dependendo como você está ou de repente você está preocupada ou vivendo uma situação, você vai acabar também não conseguindo regular a sua emoção, né? Regular a sua raiva ali naquele momento. Às vezes até uma coisa simples que a criança fez, mas aquilo já acaba, né, gerando toda uma situação, né, todo um bate-boca desnecessário. Então é algo que nós precisamos estar sempre nos policiando, tá? Então eu falo para vocês assim que é um exercício, ele não é simples, tá? Porque uma questão é a ronice lá no seu ambiente de trabalho e a outra questão é a ronice ali, dona de casa também. Assim como você que de repente está assistindo esse vídeo, você mãe que de repente se identifica com esta minha fala e sabe que nem sempre é simples, mas que nós precisamos fazer esse exercício diário, pessoal. É um exercício diário, é todos os dias. Precisamos estar atento, né? Principalmente a esta emoção, né? Como a raiva, um grau de estresse mais elevado, entendeu? Uma adrenalina mais elevada que gera já uma situação desnecessária. Até às vezes vai, né? E aí voltamos para as práticas
parentais, né, as estratégias que nós lidamos para chamar a atenção dos nossos filhos, né, de repente aí eu já acabo gritando demais ou desregulando um pouco a minha emoção para algo que não precisava tanto, tá? Então, o estilo autoritário, tá? Tem que estar sempre mediando isso e se policiando, tá ok? Porque às vezes, né, de repente isso se torna natural e você nem se dá conta que você tá gritando, que você tá, de repente, perdendo o controle com muita facilidade e isso gera toda uma situação de tensão para a criança e para você, tá? Certo? E o que ela segue falando também sobre o estilo autoritário? Acha que umas palmadas são sempre necessárias e não fazem mal. Você também recebeu. Então temos que ter cuidado com isso, tá, pessoal? É algo que nós temos que ter cuidado porque, né, como eu já falei, principalmente, né, se alguém quiser acessar o vídeo em que eu falo sobre a emoção, a raiva, né, que é uma emoção em que você acaba perdendo o controle, perdendo a cabeça, e se você vai dar umas palmadas, se você tá irado naquele momento, então a palmada vai pesar, você vai dar com uma força, né, tamanha, e que isso, né, você, se você chegou a bater, você perdeu o controle, tá? Então precisamos fazer o exercício de poder, né, respirar fundo e saber que naquele momento você precisa esfriar a cabeça. A palmada não educa, a palmada não resolve, tá? Não é uma via adequada, tá? Porque se você dá uma palmada hoje, amanhã você dá 2, 3, né? E se você vai perdendo o controle, quando você vê, você corre o risco de estar espancando o seu filho, tá? E isto não é legal. Tá? Então precisamos, né? E aqui estou para poder chamar a sua atenção, tá? Se você ultimamente se identifica com este estilo em que você acaba chamando atenção, né? E usando essa disciplina, né? Recorrendo a este recurso, né? Da palmada, da agressão, cuidado, tá? É um sinal de alerta, tá ok? Precisamos, né? Rever este método, precisa se rever esta prática. E se você não está conseguindo fazer isto sozinho, procure ajuda, tá ok? Procure ajuda de um especialista ou na própria escola, né? Na equipe ali multiprofissional, você pode receber a orientação de algum profissional para poder lhe ajudar, tá? Porque quem bate uma, bate 2, bate 3, né? E o risco de perder o controle é muito grande, tá? Então, é um sinal de alerta, tá ok? E muitas vezes o seu filho não sabe o que você realmente quer que ele faça e precisa ficar repetindo, tá? Então, isso é muito natural, principalmente para as mães, né? Essa questão, você pede uma, pede 2 e você tá sempre falando, sempre se repetindo, então é algo que isso precisa como é que se diz, ser mediado e você precisa estar atento a este estilo, tá? Não é fácil, tá? Mas por isso que eu estou trazendo este conteúdo, para você assim já indo se questionando, né? Será que eu, como é que se diz, acabo exercendo esse estilo autoritário, né? E caso esse seja o seu estilo, mas depois eu vou falar sobre cada um deles também, tem o permissivo, o negligente, o participativo, né? Então não quer dizer que por eu fato, às vezes, hoje, né, eu tô mais nessa linha do estilo autoritário, mas eu posso fazer um esforço muito grande para poder chegar no estilo participativo, que é aquele estilo mais democrático, é aquele estilo mais coerente, entendeu? Este conteúdo é para provocar a reflexão, tá? Então, se você se identificou com tudo isso que eu trouxe aqui, é um sinal de alerta, tá? Nada impede que você não consiga também se adequar ou se esforçar para exercer o estilo participativo. É apenas para você poder repensar e rever as suas práticas educativas,
tá ok? O próximo vídeo eu vou falar sobre o estilo permissivo, tá? Até o próximo vídeo.